Nos últimos meses, só o que a gente viu por aqui foi publicação de decretos determinando abertura, fechamento, abertura, enfim. Mas como o governo tem se estruturado para essas tomadas de decisão? Especialistas afirmam que o relaxamento das restrições no DF pode comprometer e muito o controle da pandemia por aqui. Qual é o momento certo de fechar tudo e isolar a população para evitar a transmissão do coronavírus? E qual é o momento certo de retomar as atividades sem risco de mais contágios? Essas duas perguntas estão na cabeça de todo o mundo. O exemplo mundial de fechamento que deu certo foi o da Nova Zelândia. Lá foram 7 semanas de isolamento rígido, sem ninguém nas ruas. Apenas trabalhadores de serviços essenciais comprovados. Todas as atividades suspensas e restrições por 3 meses, junto com uma testagem em massa e acompanhamento rigoroso. Agora, trazendo para a nossa realidade, o governador Ibanez Rocha foi o primeiro do Brasil a decretar em março a suspensão das aulas e do funcionamento do comércio. E isso quando o DF tinha apenas 2 casos confirmados. Mas o isolamento indicado de 70% da população não foi respeitado. E aos poucos, o número de casos foi subindo e o de pessoas nas ruas aumentando junto. Hoje, que estamos nos aproximando do pior estágio da pandemia, é a hora certa de reabrir? Precisa rever diariamente a taxa de mortalidade, letalidade, taxa de ocupação dos leitos de UTI, percentual da população que está sendo testada e o isolamento das pessoas que estão transmitindo a doença. Portanto, reabrir de forma súbita, sem um planejamento adequado e sem a visualização e a valorização desses indicadores, é um risco muito elevado. Brasília já tem 65.677 positivos e 823 mortes. O especialista em imunologia reforça a abertura tem de ser feita quando os números de casos de Covid estiverem em queda. Vamos pensar o exemplo de um bar. Se você abre um bar, no começo você consegue manter ali o afastamento das pessoas. Mas conforme vão bebendo, vão ficando mais relaxadas, vai ocorrer aglomeração. Dentro do próprio bar tem o banheiro. Como controlar a fila do banheiro, onde as pessoas ficam ali atrás para usar o banheiro? Então é uma situação que é, bem dizer, incontrolável. A gente tem ouvido muito nos últimos dias. Ministério Público, representantes da OAB, da sociedade civil querendo saber, perguntando quais são as justificativas técnicas para a reabertura no DF neste momento. E são essas informações detalhadas que não estão sendo divulgadas. Em São Paulo, por exemplo, o governo faz um monitoramento de perto das famílias. Cada pessoa que procura o posto de saúde e teve contato com alguém positivo. Em Brasília, os contaminados e suspeitos não são acompanhados depois. Lá em São Paulo, segue a reabertura da economia, por etapas. Aqui em Brasília, por decretos de abre e fecha. Outro exemplo de fora, em Nova York, cidade que já registrou mais de 6.000 casos por dia e hoje está na faixa de 100. A terceira fase da reabertura, que começou em maio, ainda não permitiu o funcionamento das áreas internas de bares e restaurantes. Isso porque o crescimento de casos nos outros estados ainda preocupa e as autoridades estão avaliando tudo com cautela. Para o professor de contabilidade da UNB, o retorno completo das atividades, como estava antes da pandemia, deve demorar um pouco. Mas é preciso que o governo decida com clareza para que a economia não sofra ainda mais. Esse abre e fecha não é saudável para ninguém. Mais importante é a saúde, mas a saúde da empresa também é importante. Então a gente tem que preocupar muito com a abertura dessas empresas de forma consciente e que não abre e fecha, não abre e fecha, porque isso gera uma falsa expectativa da continuidade da empresa. Então é melhor fechar logo por agora e partir para outra do que ficar numa falsa esperança de se abrir a empresa e recuperar o que perdeu durante esses mais de 90 dias aí fechado.